Olá pessoal, como é que tá? Tudo bem? Se chegar aqui é porque vocês já viram as aulas de aminoácidos e proteínas. Deixei ao final de cada aula algumas questões e espero que vocês tenham conseguido responder. E alguma dúvida que ficou, a gente vai fazer esse exercício agora com alguns macetes para realização de prova. E aí vocês vão aprender um pouquinho mais como responder a prova. Então não é importante apenas estudar, é importante também saber fazer a prova. Bom, a primeira questão está aí e ela diz o seguinte: assinale a alternativa que contém, respectivamente, a sigla dos aminoácidos das fórmulas estruturadas abaixo. Então nós temos 4 imagens de aminoácidos e temos algumas alternativas, igual a todas as questões. Mas o saber fazer a prova é você começar a eliminar as questões que não tem nada a ver com o que pede no enunciado. Então vamos ver aqui, analisando esses aminoácidos. Primeira coisa, vocês identificar o que é comum em todos os aminoácidos. Então, uma parte amina e uma parte carboxila e um hidrogênio. E esse carbono aqui, o primeiro carbono, que é o carbono alfa. Daqui para cima já é o radical. Então todos aqui são os radicais. E qual a diferença que a gente viu entre os radicais dos aminoácidos? A gente viu que tem 20 aminoácidos que nós estudamos. Desses 20 aminoácidos, apenas 3 tinham cargas positivas e apenas 2 tinham cargas negativas. Então aqui, desses 2, esse aqui é qual? Do carga negativa, o primeiro tinha 2 carbonos e o último tinha 3 carbonos. Então, o último dos 20 aminoácidos vai ser o glutamato. Então, na segunda coluna aqui, ó, a única alternativa que tem glutamato, são essas duas aqui. Ó. Então, você já elimina isso aqui tudo. Se você tiver certeza que isso aqui é o glutamato. Se não tiver, você continua analisando os outros. Bom, esse primeiro aqui, tem 3 tem cargas positivas. E aí, quais são eles? A lisina, quando tiver somente um nitrogênio, a histidina, quando tiver 2 nitrogênios, e a arginina, quando tiver 3 nitrogênios. Então, esse aqui com 3 nitrogênios é a arginina. Agora, eu já defini aqui que minha questão está sendo a A. Eu conheço a arginina e o glutamato. Arginina e glutamato. Analiso os outros agora, para poder ter certeza que eu estou gabaritando. Esse aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos com 1 nitrogênio e 2 nitrogênios, é dessa mesma sequência aqui. Então, que tem 1 nitrogênio é a lisina, que tem 2 nitrogênios é a histidina. Então, ela aparece aqui também. Mas eu estou na A já, decidido pela A. E para confirmar aqui, os únicos 2 que têm essa dupla ligação aqui com o oxigênio são a glutamina e a asparagina. Então, mesma coisa do glutamato, do aspartato e glutamato. A glutamina tem menos carbono. E a asparagina, é o contrário. A asparagina tem menos carbono e a glutamina tem mais carbonos. Então, isso aqui é uma glutamina. Isso aqui vai ficar fácil quem estudou daquela forma lá. A mnemônica dos 20 aminoácidos, separando os 10 primeiros são apolares, alifáticos e tem 3 aromáticos, e os 10 restantes são polares, aí tem carregados positivos, são 5 carregados, quer dizer neutros, não carregados, são 5 carregados positivos básicos, são 3, e os carregados negativos são 2. Ok? Então, para gabaritar aí, vou pegar uma caneta aqui e colocar a letrinha A. Bom, a segunda questão tem aqui uma outra imagem e a gente tem que fazer o quê? Considere o aminoácido ao lado e sobre esse aminoácido é incorreto afirmar. Então, este aminoácido a gente pode achar logo aqui um grupo carboxila e um grupo amina. Esse hidrogênio aqui, ele sobe. E aí a gente fica com a cadeia lateral com esses 2 aqui. Ó. E o que fala essas alternativas aqui? Alternativa A, possui o grupo R que forma a ligação de hidrogênio. Então o grupo R está sendo esse aqui.
e ele forma ligação de hidrogênio porque tem isso aqui. Então, isso aqui é correto falar. É classificado como polar carregado negativamente. Então, para ser carregado negativamente, ele teria que ter esse aqui foi o que eu coloquei. Ele teria que ter uma carga negativa, e ele não tem. Então, ele não é carregado negativamente. Então, isso aqui é um incorreto. Possui 2 grupos ionizáveis. Então, quais são os grupos ionizáveis? O da carboxila e o da amina. Então, também está correto falar que tem 2 grupos ionizáveis. Pode se ligar a carboidratos por meio de ligação glicosídica. E aí, se ficar um pouco na dúvida, você vai vir aqui, o que está pedindo a questão? É incorreta. Então, você já tem certeza que esta B é incorreta. Então, não preciso nem quebrar a cabeça com essas 2 últimas aqui. Pode sofrer fosforilação em enzimas reguladoras. Também não tenho muita certeza dessas 2 coisas aqui. Mas elas são corretas, porque eu consegui certeza em achar uma incorreta. Então, aqui vocês vão assinalar a letra B. Então, entenderam que eu não preciso saber todo o assunto, mas eu tenho que saber o suficiente para responder as questões. E aqui, quando eu respondi aqui a B como incorreta, eu considerei como correta as outras. Mas uma questão tem essa parte aqui de cima somente. Então, a gente vai separar aqui 2 questões, né? Então, a primeira questão aqui. Sobre a cadeia lateral, então sobre o grupo R dos aminoácidos, é incorreto afirmar o quê? Que a fenilalanina possui grupo R aromático. Então, lembrar lá, dos 10 primeiros, os 3 últimos têm aromático. Então, a fenilalanina, ela é aromática, correto. O aspartato possui grupo R carregado negativamente. Então, 2 têm o grupo R negativo, que é o aspartato e o glutamato. Então, isso aqui é correto afirmar também. A lisina possui grupo R polar, mas não carregado. Você ficou com dúvida nessa aqui? Não tem problema, pode analisar as outras. Ou, se você não tem dúvida, você analisa logo ela. Vou pular ela só para dar exemplo e analisar a outra. Eu tenho que achar incorreta. Por enquanto, eu sei que 2 são corretas. Falta analisar 3. A alanina possui grupo R não polar e alifático. Esse não polar significa apolar e alifático. Então, AA. Dos 10 primeiros, os 7 primeiros, eles são apolar e alifático. Então, a alanina é o segundo. Se é o segundo, isso aqui está correto também. Bom, a outra alternativa, a metionina e a cisteína contêm enxofre na cadeia lateral. E eu falei com vocês que era importante diferenciar a cadeia lateral de cada um. Então, a metionina e a cisteína, elas contêm enxofre, sim, aquele símbolozinho S na cadeia lateral. Então, isso aqui também é correto afirmar. Olha agora que interessante. Você tem que achar uma incorreta e todas que você analisou até agora são corretas. Então, a única que está faltando analisar pode ser incorreta. Então, nessa letra C aqui, vamos ver o que está falando. A lisina possui grupo R polar, mas não carregado. A lisina, ela é dos 10 primeiros ou dos 10 últimos dos 20 aminoácidos. Então, a lisina pertence aos 10 primeiros. Então, a gente vai ver que tem lá a glicina, alanina, prolina, lisina, leucina, isoleucina. Ah, não, desculpa, pessoal. A lisina não é dos 10 primeiros. A lisina são dos 10 últimos. Então, a gente tem os 5 neutros e tem aqueles 3 que são carregados positivamente, que é a lisina, histidina e arginina. Então, a lisina está naquela carga lá dos positivos, o primeiro, que tem nitrogênio. Então, vamos analisar o resto. A lisina possui grupo R polar, e aqui a gente já pode falar que está certo até aqui. São polares os 10 últimos, mas não carregado em pH 7. Não carregado quer dizer que não tem sinal positivo? Está errado, ela é carregada.
ela tem o sinal positivo, então isso aqui é incorreto falar. Bom, está pedindo incorreto, a letra C, então, que vai ser o nosso gabarito. Letra C é a resposta correta aí. A próxima, com relação à figura ao lado, que mostra a curva de titulação da forma diploica da glicina, é incorreto afirmar. Então, se a gente observar aqui, é a glicina, e se eu colocar algumas informações que estão faltando aqui, é que quando tem dois grupos, eu começo aqui com uma carga mais 1, a carga 0, e aqui está todo protonado, e aqui a carga menos 1, que é tudo desprotonado. Então, aqui o hidrogênio saiu, ok? E aqui o hidrogênio entrou hidrogênio. Bom, a glicina possui dois grupos ionizáveis. Lembrar lá do grupo amino e grupo carboxila. Então, isso aqui está correto. Vou colocar um C. O pK1 corresponde ao pK do grupo alfa-carboxila da glicina. Então, o pK1 está aqui, é carboxila. Então, isso aqui também está correto. A gente viu que pK1 é a saída da carboxila e o pK2 é a saída da amina. Então, pK1 corresponde ao pK do grupo carboxila, está correto. A glicina, vamos fazer a mesma coisa aqui com uma dessas aqui. Eu quero uma incorreta, então, por enquanto, tem duas corretas. Vou analisar mais essa, vou pular uma e vou para outra. A glicina em pH 5,97 não apresenta carga elétrica líquida. Então, carga elétrica, eu coloquei aqui minhas cargas elétricas. Então, em qual pH 5,97, quando eu olho aqui, não tem carga elétrica. A carga elétrica está igual a zero. Então, tem mais uma correta aqui, né? Então, vou fazer o que eu falei. Vou pular D, vou analisar logo a letra E. Faz de conta que eu li aqui e não entendi o que falava. Então, a glicina funciona como tampão em pH 5,97. Alguém lembra o que é tampão? E aí fala assim, o tampão não estudei muito, não lembro. Então, dessas duas, uma está incorreta. Então, se eu não estou lembrando muito bem desta aqui do tampão, então vou voltar e analisar a D mesmo. Ver se eu sei o que está falando aqui. A glicina em pH 1 existe inteiramente na forma protonada. Isso aqui eu estudei. Então, o que é forma protonada? Quer dizer, vocês estudaram, né? Protonada é quando os hidrogênios, os prótons, estão entrando. Então, neste ponto aqui, os prótons entraram, a adição de hidrogênio aqui. Então, os prótons entraram, então está totalmente protonada no pH 1. Aqui está o pH 1. Neste ponto aqui. Então, isso aqui eu sei o que é. A glicina em pH 1 existe inteiramente na forma protonada. Então, vou dar um correto. E a última que ficou, se eu quero a incorreta, eu não sei muito bem, tenho certeza que todas as outras anteriores são corretas, eu tenho que marcar essa aqui como incorreta, mesmo sem saber, sem conhecer toda a matéria, eu não estudei. Mas para quem estudou o tampão, foi fácil chegar aqui e ver que está incorreto também. Porque um tampão, o que quer dizer? Uma parte em que demora para ter alteração no pH. Então, se demorou aqui, isso aqui é um tampão. Então, observe que tem um tampão aqui e aqui também demorou para ter uma variação. Então, tem outro tampão aqui. Esse ponto aqui, olha só, seguiu reto. Então, aqui não houve variação. E aqui fala que a glicina funciona como tampão em pH 5,97. Esse aqui é o pH. Então, vocês estão vendo aí que o tampão está nessa região ou está em outros pHs? Então, a incorreta vai ser a letra E. Fechado. A gente vai agora para a letra E, aqui para ter uma marcação das aulas anteriores. E essa questão fala, as imunoglobulinas são proteínas constituídas por duas cadeias leves e duas cadeias pesadas, idênticas, interligadas por ligações de sulfeto. Dos aminoácidos abaixo, o responsável pela formação da ligação de sulfeto é. Então, tem aqui as alternativas. E se a gente lembrar lá dos 20 aminoácidos, a gente viu que 2 tinham enxofre.
mas que o enxofre ele não é capaz de formar a ligação de sulfeto. Então tem que ter enxofre com mais esse hidrogênio que vai dar a sulfidrila. Então, de todos aqui, o único que tem a sulfidrila vai ser a cisteína. Então a cisteína está aqui, ó. Uma diferença do glutamato, vocês viram lá qual era, carga negativa, a metionina também tinha um S, mas desse aqui a cisteína tem o SH. Então a letra C. Relacionar corretamente os aminoácidos apresentados na coluna 1 ao seu grupo R em pH apresentado na coluna. E aqui eu não coloquei as alternativas A, B, C, D, mas a sequência que der aqui é a que você tem que assinalar na prova. Então, se você souber fazer isso aqui, já tá fixado o conteúdo. Então, o que nós temos aqui? Fenilalanina, a gente lembra lá da aromático, glutamato negativa, a lisina, cargas positivas, serina dos polares também, a alanina lá dos primeiros, que tem o segundo aqui, né? Que são apolares alifáticos e assim por diante. E aqui quer analisar o grupo R de todos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse aqui que fala que tem o grupo R não carregado, mas polar, é o qual desses? A outra forma de fazer é você olhar esse aqui e lembrar o que ele é e tentar procurar aqui. Então, a fenilalanina, eu já lembrei aqui alguma coisa com vocês. Ela é dos 10 primeiros. E os 10 primeiros, eles são apolares, e esse aqui está no grupo dos aromáticos. Então, será que tem isso aqui? Apolar e aromático? Grupo R aromático apareceu aqui, ó. Então, isso aqui vai ser o número 1. Então, fenilalanina vai ser o quê? É a única que tem o grupo R aromático. Tudo bem. O glutamato, e aí, o que eu falei com vocês? Procurando aqui alguma coisa de negativa e de polar. Então, eu consigo achar aqui, ó. É carregado negativamente, então o glutamato entra aqui. A lisina, ele está lá nos 10, cargas positivas e são polares, então carregado positivamente está aqui, ó, lisina, então lisina vai ser o 3. A serina está nos 10 últimos lá, então eles são polares, carga polar. Então olha só. Só faltam 2 aqui agora. A alanina, se eu não sei a serina muito bem, eu sei que a alanina é dos 10 primeiros, e a apolar e a alifática. Então vamos ver ela aqui. Grupo apolar e alifática está aqui, ó. Então ficou fácil colocar os 5. E a serina, para quem não sabia muito bem, falta qual letra aqui? A 4. Então vai entrar a 4 aqui. E aí a minha sequência vai ser 4, 5, 1, 3, 2. Para quem não teve dúvida, viu que a serina, ela é lá do segundo grupo, ela é polar e não carregada, elas são neutros. Então, dos 10 lá, tem 5 neutros, 3 positivos e 2 negativos. Peraí, deixa eu voltar aqui para ver. Então, ficou essa sequência aí, né? A gente saiu aqui com a letra E, e a letra E deu a letra C. Então, agora vai ser qual? Essa aí, da letra G. Bom, tem 2 questões também, vou separar aqui. E dessas questões, em relação aos aminoácidos, é incorreto afirmar. Vamos analisar todos os aminoácidos aí. Então, a primeira alternativa fala que a isoleucina possui grupo R hidrofóbico. Hidrofóbico é o que mesmo? Lembrar que hidrofóbico é apolar. Então a isoleucina está certa, ela é apolar e ela é alifática, ela é daquele grupo AA. Então é correto falar isso. A tirosina possui grupo R aromático, então aqui também está correto. Quem estudou dos 20, somente 3 tem grupo R aromático, que é a fenilalanina, tirosina e triptofano. Então, com certeza correto. A alanina possui grupo R alifático, a gente viu isso aqui na questão anterior. Então, a alanina dos 10 primeiros é AA também. Então, é desse grupo aqui, ó. É apolar e é alifático. Então, também correto. Esses 2 aqui, digamos que gerou dúvida. O que vocês podem fazer? Apenas uma está incorreta. E aí, vocês podem analisar uma, essa aqui eu não sei, analisa a outra.
A que vocês tiverem certeza, eu vou marcar como correto, e a outra vai ser incorreta. Então, vamos aqui. A metionina possui grupo R capaz de formar ponte de sulfeto. Também no slide anterior a gente viu algo desse tipo aqui. A ponte de sulfeto tem que ter o que para formar? A sulfidrila. E a metionina no seu grupo R tem sulfidrila? Não, vocês vão lembrar que a metionina tem somente o enxofre. E aí ela não forma ponte de disulfeto, está incorreto. Isso aqui, eu não sei o que é centro quiral, mas eu tenho certeza que isso aqui está incorreto. Então, eu marco essa alternativa. Então, quem ficou na dúvida aí, ou quem não tem dúvida que estudou tudo, o carbono alfa da glicina não é um centro quiral. E aí vai lembrar por quê? Porque para ser centro quiral, ele tem que ter 4 constituintes diferentes. E a glicina não tem por quê? Porque ela tem hidrogênio nessa superfície e tem hidrogênio aqui também no grupo R. Aqui tem a carboxila e aqui tem o grupo amina. Então isso aqui eu sei, poderia marcar logo isso aqui como correto. E aí essa que eu não sei nada, se eu tenho 4 aqui corretas, ela seria a incorreta. Então aí a resposta aí dessa questão vai ser a letra D. Na próxima aqui, sobre aminoácido mostrado abaixo, é incorreto afirmar. Então, deste aminoácido, a gente vai fazer o quê? Separar aqui grupo amina, grupo carboxila, e daqui para baixo a gente tem a cadeia lateral com um nitrogênio aqui, que você já sabe que está falando da lisina, da histidina e da arginina, todos carregados positivamente e todos polares. Então vamos analisar aqui agora. É classificado de acordo com a sua cadeia lateral como um aminoácido básico. Então isso aqui, essa carga, é básico, é diferente de neutro. Então isso aqui está correto. Contém 3 grupos ionizáveis. Então se eu falei que tem uma carga positiva aqui, aqui tem um grupo, que quer dizer, primeiro o da carboxila 1, PK1, PKR e PK2. Então são 3 grupos ionizáveis. Contém 3 grupos ionizáveis, também está correto. Migra para o eletrodo negativo em pH fisiológico. Espera aí, migrar, digamos que surgiu uma dúvida aqui. Eu tenho que achar a incorreta, já tem 2 corretas. Então, dessas 3, uma está incorreta. Então, vou analisar aqui mais algumas para ver se eu acho mais outras corretas. Então, digamos que eu pulei a letra C. Letra D, contém um grupo alfa-amina na cadeia lateral. Um grupo alfa-amino na cadeia lateral. Epa, o que é isso? Cadeia lateral, digamos que eu sei o que é, mas grupo alfa-amina vai ser o quê? Então, vou pular essa aqui também. Então, pulei 2. Absorve luz no comprimento de onda na região ultravioleta. E aí, essa aqui, vocês vão lembrar que dos 20 aminoácidos, os que absorvem luz, a gente vai dar essa característica para os aromáticos. E aqui está falando de um aminoácido aromático? Não. Os aromáticos, eles têm aqueles anéis que a gente viu lá. Então, isso aqui não é aromático, não absorve luz. Então, isso aqui está errado. Dou um incorreto aqui logo. Bom, se eu der um incorreto aqui, com certeza, essas 2 serão as corretas. E o que está pedindo? Incorreta. Então, eu não sei toda a matéria, não sei o que é isso, mas eu consigo fazer a prova, fechar a prova aí com o que eu sei, sabendo de verdade. Então, aqui agora está correto, mas vamos falar por que está correto. Migra para o eletrodo negativo em pH fisiológico. Então, isso aqui é por este motivo. Então, se a carga está positiva, ele vai migrar para o negativo. Se fosse outro aminoácido que tivesse uma carga negativa, ele ia migrar para o positivo. Então, ok? Esse aqui migra para o eletrodo negativo em pH fisiológico, porque ele é positivo. E o outro contém um grupo amino na cadeia lateral, contém grupo amino, para quem esqueceu, é esse NH. Então, esse NH é o grupo amino, e aqui tem aqui o NH também, ó, NH2. Então, tem esse grupo amino e tem esse outro grupo amino. Então, os 2 aqui estão corretos. Então, a resposta é a letra E. Ok? Então, a gente tem mais uma resposta aí. A próxima, sobre os aminoácidos, é correto afirmar.
Então a gente tem aí somente a sigla dos aminoácidos. Então, de acordo com aquela memorização mnemônica que eu coloquei, Gilvan, aguarda, partido, verde, liberar, isoleucina, metionina, foi, tanto, trabalho. E aí eu consigo as primeiras letras aqui. Então o G é da glicina, esse aqui é da glutamina, não está aqui. Mas a leucina está aqui, a metionina também está aqui, e a alanina está aqui, e a tirosina está aqui. Então olha só, a primeira alternativa, a glicina possui um centro quiral e pode existir. A glicina possui centro quiral, a gente já viu anteriormente que a glicina é o único que não tem centro quiral. Então isso aqui está errado. Porque eu mostrei no slide anterior o que precisa para ter um centro quiral. A glutamina, com relação à sua cadeia lateral, é classificada como carregada positivamente. A glutamina, e aqui vocês vão colocar os outros 10 aqui, e vão ver que tem 5, tem 3 que são carregados positivos, tem 5 neutros, então 5 neutros, 3 carregados positivo e negativo, 2. Então, lembra lá da memorização mnemônica. O que eu estou falando aqui? Que a glutamina é classificada como carregada positivamente. A glutamina está aqui? Não, aqui tem L, Luiz, Hamilton, Abril. Então, glutamina está incorreta isso aqui. A leucina e a isoleucina, então esses dois são dos 10 primeiros aqui. Ó. Possui cadeias laterais constituindo apenas em hidrogênio e carbono. Bom, eu sei todos os aminoácidos, mas esses dois eu estou com dúvida na cadeia lateral. Posso pular, vou para o outro. Analiso aqui a D. A metionina é um aminoácido que contém enxofre. Metionina está aqui, contém enxofre, tudo bem, contém aquela letra S, aquele símbolo S do enxofre. E pode formar ligações de sulfeto. Já vi em questões anteriores que não pode. Ligação de sulfeto é a cisteína com o enxofre mais esse aí, hidrogênio, que vai dar a sulfidrila. Então isso aqui também está incorreto. Pô, mas está pedindo a correta. Então, até agora eu tenho certeza que essas 3 estão incorretas. Essa aqui eu fiquei na dúvida, não sei o que é. Será que é a correta ou a de baixo é correta? Vamos ver a de baixo. Alanina e tirosina absorvem luz em comprimento. Opa, já vimos também em questões anteriores. E estudamos que somente esses 3 aromáticos, então aqui são aromáticos, são apolares e aromáticos. Não confundir com esses aqui, que são apolares e alifáticos. Então somente esses 3 absorvem luz. Então a alanina não pertence a isso aqui, então isso aqui também está incorreto. E aí, a única que eu estava em dúvida, será que é verdade isso aqui? Ela tem que ser verdade porque eu tenho certeza que as outras estão incorretas, eu vou marcar isso aqui como correto. Nem sei se é correto mesmo isso, mas de acordo com a eliminação aqui, ela, no gabarito, ela tem que ser a correta. Então, a letra C é a nossa resposta. Mais uma questão. E a gente tem aqui a imagem, agora não de um aminoácido, mas a gente vê aqui que tem algumas ligações e tem mais de um aminoácido. Tem mais de um aminoácido. Bom, aminoácidos peptídeo agora vai tratar de um peptídeo. Sobre a estrutura é correto afirmar. O dipeptídeo, então, dipeptídeo já sei que são 2, esse aqui é uma cadeia lateral, aqui é outra cadeia lateral. Esse aqui é o grupo carboxila. E esse aqui é o grupo amina. Então, a ligação acontece neste ponto aqui. O grupo carboxila com o grupo amina. Carboxila atacando o grupo amina. E aí a gente observa, isso aqui é uma cadeia lateral, carregada negativa. E aqui é uma cadeia lateral sem carga. O dipeptídeo possui 2 grupos ionizáveis. Aqui já está errado, não precisa nem eu terminar de ler esta parte aqui da alternativa. Se eu acabei de falar que tem um grupo amina, um grupo carboxila e outro grupo carboxila, então ele tem 3 grupos ionizáveis. Então a parte de 2 aqui já está errado,
já considero com certeza incorreta. O ponto isoelétrico do dipeptídeo é a média aritmética. Também não preciso nem ler mais. Quando fala média aritmética, eu considero somente para 2 grupos ionizáveis. E acabei de falar que são 3 grupos ionizáveis, então não pode ser média aritmética. Então isso aqui também está incorreto. O aminoácido cujo grupo carboxílico está envolvido na ligação peptídica é a lisina. A lisina, se a gente lembrar de algumas questões anteriores, eu falei várias vezes, ela tem carga positiva. E aqui, sem analisar nada aqui, eu não estou vendo carga positiva em nenhum dos dois. Então, a lisina não faz parte desse dipeptídeo. Então, quando eu olho aqui, ó, o aminoácido cujo grupo carboxílico está envolvido na ligação é a lisina, eu sei que isso aqui está incorreto. E se eu for analisar essa questão aqui, o grupo carboxílico está aqui, ó, envolvido na ligação. Então, esse radical é o mais simples de tudo. Isso aqui vai ser da alanina. Então, se falasse que a alanina, aí seria correto. Como está pedindo aqui, é correta. Mas não, então é incorreto. Restando 2, eu tenho que achar uma correta nessas 2 aqui. Essa aqui está grande, vou analisar logo esta miudinha aqui para ver se eu consigo dar um veredito aqui. O peptídeo em pH de valores superiores ao seu ponto isoelétrico possui carga líquida positiva. Isso aqui, apesar de ter 3 grupos ionizáveis, ele é parecido com a titulação dos aminoácidos. Então, para ver carga líquida, eu começo com tem 2 negativos, 2 cargas negativas, então tem que começar com tem que começar com positivo. Então, tem quantos positivos? 1. Então, vai ser mais 1. Depois de mais 1, carga 0. Depois, a carga vai ser menos 2. E depois, a carga vai ser menos 1. O 2 ficou aqui faltando a pontinha. Melhorou. Então, cada vez que vai subindo, eu estou vendo que a carga está sendo negativa. E lá está falando o quê? O peptídeo em valores superiores ao seu ponto isoelétrico, então quanto mais alta a carga vai ficar positiva, isso aqui está incorreto. Quanto mais sobe a carga é negativa. Bom, e agora eu nem analisei ainda a letra D, e já por eliminação já estou vendo que ela é a correta. Mas vamos ver porque que é correta, né? A espécie iônica do pH isoelétrico possui carga positiva no amino do primeiro resíduo e carga negativa no carboxílico do segundo resíduo. Isso aqui já está correto, essas partes aqui, ó, positiva no amino e negativa no carboxílico. Então, o que eu tenho que prestar atenção aqui? Eu já sei que tudo está correto, mas só para analisar. Então, aqui tem carga negativa e aqui tem carga positiva. Só que ele fala aqui, primeiro resíduo. E aí, se a gente lembrar lá, o que é primeiro resíduo e o que é segundo resíduo. Então, o primeiro resíduo é o local onde os aminoácidos vão se ligar. E a gente lembrar lá de resíduos, como é que é o crescimento? A gente tem a parte amina, NH, e tem a parte carboxílica. E os próximos aminoácidos vão se unir aqui. Então, a gente tem primeiro, tem segundo e tem terceiro. Nesta ordem, a gente tem aqui, onde está a amina, está aqui, a gente tem primeiro, tem segundo, e se tivesse outro, seria neste local. Então, aqui, voltando aqui, possui carga positiva no amino do primeiro. Então, o amino do primeiro está aqui, isso aqui não sei o que era, mas vou colocar a carga positiva. E aqui também não sei o que era, vou colocar a carga negativa. Então, isso aqui facinho também, a correta. Se eu fosse direto nela, apesar de ser a maior de todas aqui, e procurar a correta, eu não precisava nem mais consultar as outras, porque se eu tivesse certeza, né? Então, bem estudado isso aqui, você teria certeza. Sobre as proteínas.
A estrutura primária das proteínas é a sequência de seus aminoácidos mantidas por ligações covalentes fortes, as quais têm caráter de dupla ligação. Isso aqui está correto, são aquelas ligações peptídicas que são covalentes, mas têm um caráter de dupla ligação. Então, são aquelas que não permitem rotação. Alfa-hélice, beta-pregueada e curva-beta são tipos comuns das estruturas secundárias e são estabilizadas por pontes de hidrogênio. Também está correto falar isso. A estabilização são ligações de hidrogênio. São ligações fracas. Proteínas absorvem luz. Esse absorve luz, você não pode errar de jeito nenhum, que está aparecendo em várias questões. Então, quem é que absorve luz mesmo? Os 3 aromáticos, devido à presença de aminoácidos glutamato e aspartato. Aqui, nenhum é aromático. O glutamato é negativo e o aspartato é negativo. Então, isso aqui está incorreta. E incorreta com certeza. Então, eu preciso mais olhar as outras? Não, porque eu tenho certeza que quem absorve luz somente os aromáticos. Bom, então aqui já dá a letra C. Mas continuando aqui, a gente tem estruturas quaternárias, uma propriedade de proteínas do tipo hemoglobina, que possui mais de uma subunidade que interage de maneira não covalente. Então, quaternária, um exemplo que a gente estudou é a hemoglobina, e possui mais de possui 4 subunidades interagindo de maneira não covalente, quer dizer estabilizadas por ligações fracas. Ok? Corretíssimo. Voltas reversas são encontradas onde a cadeia peptídica muda de direção, também está correta. A gente lembrar que voltas reversas são o quê? As proteínas têm as alfas-hélice, que elas têm as voltas reversas para conectar as alfas-hélices. Ok? Então aí foi a letra C. Próxima questão está aqui. Sobre as proteínas é incorreto afirmar. Uma ligação peptídica é formada entre o grupo alfa-carboxila de um aminoácido e o amino do outro e apresenta caráter de dupla ligação, caráter parcial de dupla ligação, ou que confere uma estrutura planar rígida. A gente já viu aqui em cima que sim, então é correto também. A estrutura primária de uma proteína consiste na sequência de aminoácidos na sua cadeia polipeptídica e é escrita do aminoácido C-terminal para o aminoácido N-terminal. Também a gente viu isso aqui no slide anterior, que tem que ser no amino terminal, então ele começa a ser formado deste ponto, sendo o 1, e depois o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Então isso aqui é chamado de N-terminal para o C-terminal. Então isso aqui está errado. Então ele fala que é o contrário, fala que é escrito do aminoácido C-terminal para o amino terminal. Procura incorreta, já achei minha incorreta, a letra B está incorreta. As demais eu espero que esteja correta, senão tem que depois entrar com recurso lá para cancelar a questão. A desnaturação proteica consiste na perda total ou parcial dos níveis superiores de organização com perda de função. Então, quando a gente estudou a desnaturação, a gente viu o que é a desnaturação. E aí a gente viu que realmente é isso aí. A perda parcial dos níveis e aí uma perda de função. E acrescentando que esta perda não chega a desfazer as ligações covalentes, aquelas fortes. Então, volta para a primária. As interações não covalentes, e aí colocar as fracas que eu falei aqui em cima, são ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas e iônicas, são forças estabilizadoras dos níveis superiores de organização proteica. Então está correta. Os níveis superiores não são estabilizadas por ligações fortes. Às vezes tem algumas pontes de sulfeto que é uma ligação forte, mas isso não é estabilizar as organizações. Os níveis superiores estruturais, a outra alternativa. Os níveis superiores estruturais das proteínas, a secundária, terciária e quaternária,
refere-se às formas das cadeias polipeptídicas dobradas. Então, está correto. Quando a cadeia polipeptídica está linear, somente com as ligações covalentes, a gente considera uma estrutura primária. No momento que começa a se dobrar, a gente já considera aí secundária, terciária e até quaternária. Então, a gente ficou com a alternativa B. Próxima questão. Nesta aqui, a gente tem, sobre as proteínas, é incorreto afirmar. Então, aqui vai ter uma errada aí no meio de tantas. E, na primeira alternativa, fala que a alfa-queratina e o colágeno são proteínas fibrosas. Então, são, tá ok. Apresentam papéis estáticos e estruturais. Também tá ok. E as enzimas e proteínas regulatórias são, na sua maioria, proteínas globulares com papéis catalíticos e dinâmicos. Então, grande, tudo correto. A segunda alternativa, as proteínas conjugadas contêm outros grupos químicos. Isso aí, se fala conjugadas, a gente vai ver que pode ter gorduras, os lipídios, pode ter metais e assim por diante. Além de aminoácidos, os quais são denominados grupos prostéticos. Que pode ser carboidratos, antecipei isso aqui. Que pode ser carboidratos, lipídios e os metálicos do grupo M também está correto. Então, a gente lembrar, as proteínas conjugadas, elas têm aminoácidos com um outro material. A hemoglobina é uma proteína conjugada, formada por 4 subunidades, apresenta função transportadora e a organização espacial de subunidades consiste na sua estrutura quaternária. E aí a gente viu nas questões anteriores também que para ser quaternária ela tem que ter aí as subunidades aí sim interagindo. E a hemoglobina foi um exemplo de estruturas quaternárias. As ligações de sulfeto têm importante papel na estabilização de muitas proteínas. Essas ligações são formadas pela oxidação do grupo tiol de 2 moléculas de metionina. Pessoal, isso aqui vocês não podem errar de jeito nenhum. Grupo tiol de 2 moléculas de metionina para pontes de disulfeto, cadê? Está aqui, ó. Não existe. A única que faz ponte de sulfeto, vocês têm que lembrar que é a cisteína. E por quê? Porque ela tem a sulfidrila. Então, já respondemos várias questões aí, isso aqui está errado. E aí, é certeza que está errado, não preciso nem mais olhar as outras. Ok, ganho tempo. Mas vamos analisar aqui a E. As proteínas podem ser separadas e purificadas por métodos que se baseiam em suas propriedades características, solubilidades, tamanho, carga elétrica e afinidade por determinados compostos. Não estudei nada de métodos de purificação de proteínas, mas isso aqui está certo ou errado, não me interessa. O que me interessa é que eu tenho certeza que isso aqui está incorreto, a letra D. Mas eu vou colocar um C aqui de correto, só para vocês terem a ideia de o que é saber uma prova. O que é saber fazer uma prova. Sobre as estruturas das proteínas, é incorreto afirmar. A sequência de aminoácidos de uma proteína é denominada estrutura primária. Está correto. Então, sequência, de uma forma também, lembrar que é a linear. Não sei por que eu estou escrevendo aqui só para perder tempo, mas comecei a terminar. Então, a sequência de aminoácidos de uma proteína é denominada estrutura primária. E essa sequência está numa composição linear. As alfa-hélices, a alfa-hélice e a conformação beta são estruturas secundárias frequentemente encontradas nas proteínas. Então, são secundárias, a organização é secundária das duas. Ainda faltou uma aqui, que são as dobras betas. E são encontradas nas proteínas com frequência, também está certo. A letra C. As ligações de hidrogênio são interações que estabilizam a estrutura terciária das proteínas. Pessoal, mais uma vez, não errar isso, hidrogênio são as que estabilizam e são ligações fracas. A gente viu mais acima que, às vezes,
uma ligação forte como a de sulfeto estabilizam também. Mas o comum é que as estabilizações são interações fracas. A perda da estrutura tridimensional das proteínas, suficiente para causar perda de função, é denominada desnaturação. Também está correto. Se as proteínas elas conseguem desnaturar o dobramento, chega até a forma linear, sem quebrar aquelas pontes, ligações covalentes, e ela perde automaticamente a função. E aí é chamada desnaturação. E por último aqui, ainda não encontrei a incorreta, né? Todas eu falei que é correto, então vamos ver qual o erro que está aqui. As proteínas formadas por único polipeptídico podem ter estrutura quaternária. E aqui está bem claro esse erro aqui. Para ser quaternária, tem que ter mais de um. Mais de um. Porque se tivesse 2 polipeptídeos, já podia ter uma estrutura quaternária. Então, com um único, não pode ser. Então, isso aqui está incorreto. Então, eu vou marcar aqui esta alternativa. Próxima. E aí tem duas questões. Essa F aqui está gigante, mas aqui está pequena. A gente olha e fala assim, essa aqui eu vou resolver logo. Está fácil. Sobre as funções das proteínas, é incorreto afirmar. A hemoglobina é uma hemoproteína encontrada nos eritrócitos e sua função é o transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos. Pouca coisa, mas falo certo. O colágeno é uma proteína fibrosa, insolúvel em água, com função estrutural. Também escreveu pouquinho, mas escreveu correto. Os anticorpos são proteínas globulares importantes na resposta imunológica. Também bem simples. A quitina. Por que está falando quitina aqui se a gente nem estudou a quitina ainda? A gente estudou alfa-queratina. Não vou escrever não, mas alfa-queratina que a gente estudou. Então a quitina é a proteína fibrosa, encontrada no cabelo, nas unhas. Quem é encontrada no cabelo, nas unhas, na epiderme, vou escrever assim, não ia escrever não. Mas para ficar bem fixado aí na cabeça de vocês, é a queratina. Demora para escrever, hein? Queratina, ok? Então a quitina é carboidrato. Então isso aqui está totalmente incorreto e é o que eu peço. E a última aqui, quero nem saber o que é, mas para analisar, a pepsina é uma proteína com atividade enzimática importante na digestão. Isso aqui também é estudado desde lá do ensino médio. Quem está no ensino superior, essas aulas aqui que eu estou preparando, né? Mas quem está no ensino médio também quiser consultar, já saberia isso aqui, do que se trata, a pepsina. Bom, então vamos partir para a próxima aí. A resposta foi a letra D. Sobre as proteínas, é incorreto afirmar. Nas proteínas, os aminoácidos são unidos covalentemente por ligações amídicas. Eu não sei se eu falei ligações amídicas, mas é o mesmo que peptídicas, são sinônimos. Chamadas ligações peptídicas, já está aqui, então não precisava nem comentar. Formadas entre o grupo alfa-carboxílica de um aminoácido e o grupo correto. A gente já viu até nas questões anteriores. As proteínas conjugadas, já vimos também em questões anteriores. Além de aminoácidos, apresenta outros grupos químicos denominados grupo prostético. Os citocromos e a hemoglobina são exemplos desse tipo de proteína, cujo M é o seu grupo prostético. Então, na questão anterior, tinha até lá falando que os lipídios, que os carboidratos poderiam ser grupo prostético, os metais. A sequência de aminoácidos de uma proteína é chamada estrutura primária. Também já vimos aí na questão anterior. Então, linear, sequência de aminoácidos, é primária, a qual é codificada pelo DNA e determina a sua estrutura tridimensional, que por sua vez determina as suas propriedades, ou seja, as suas funções. Então, também está correto. Então, analisar mais duas para achar incorreto aqui. Uma perda de estrutura tridimensional de uma proteína suficiente para causar uma perda de função é denominada desnaturação.
Ficar atento que às vezes a primeira parte está correta e a segunda está incorreta, que é acompanhada de hidrólise das ligações peptídicas. Olha só, a gente viu que as ligações peptídicas, elas não são quebradas. Então, eu acabei de falar que às vezes a primeira parte está correta e a segunda vem incorreta para poder atrapalhar aí o raciocínio do estudante que está fazendo a prova. Então, isso aqui, se eu não prestasse atenção na segunda parte, eu ia marcar como correta. Mas aí, por que deu incorreta? Que a desnaturação, ela não quebra as ligações peptídicas. Ela chega até a primária, que é a forma linear, sem quebrar as ligações peptídicas. Então, marcar aqui esta incorreta. E a última, então, botar aqui incorreta. A última está correta, né? A estrutura terciária das proteínas é estabilizada por ligações não covalentes, já falei várias vezes, como interações hidrofóbicas, interações iônicas e ligações de hidrogênio, e também por interações covalentes, às vezes covalente às pontes de sulfeto, ok? Interações não covalentes é o mais comum, como essas aqui, e às vezes pode ter a ponte de sulfeto. Sobre os níveis de organização estrutural das proteínas, é incorreto afirmar. As dobras betas revertem a direção de uma cadeia peptídica em proteínas globulares e são encontradas na superfície das proteínas, está correto? E eu mostrei numa questão anterior aí como é que acontece isso. A alfa-queratina é uma proteína fibrosa, encontrada no cabelo, unhas, chifres, constituída por alfa-hélice. Agora sim, olhem, voltem lá na questão anterior que estava falando da quitina, né? Então, a queratina que é isso aqui, a quitina é carboidrato. As conformações beta são estabilizadas por interações iônicas entre filamentos peptídicos. Espera aí, a gente viu que as betas são hidrogênios, pontes de hidrogênio. Então isso aqui não está correto, entre os filamentos polipeptídicos. Já na primeira parte tem que ter um erro. Pode até ser que esteja correto aqui, ó. Esse tipo de estrutura secundária pode ser encontrado no interior de proteína. Aqui está correto, mas o erro foi aqui, ó. São estabilizadas por interações iônicas. Então, vocês vão ficar atentos aí para algumas coisas erradas. Então aqui está incorreto, né? Aqui pede incorreto. Aqui, correto e correto. As proteínas como a hemoglobina, que possui mais de uma subunidade, exibe estrutura quaternária, que é o arranjo espacial de suas subunidades, ok. A estrutura terciária de proteínas globulares hidrossolúveis apresenta um exterior hidrofílico e um interior hidrofílico. Mas por quê? Porque quando fala as globulares hidrossolúveis, é as que se relacionam com a água. Então, para se relacionar com a água, o exterior tem que ter filia, tem que ser hidrofílico. Então, o exterior hidrofílico para relacionar com a água. E se o exterior está hidrofílico, o interior está hidrofóbico. Também correto. E a última aqui, a gente tem a imagem aqui do lado. Na figura ao lado, a figura ao lado está representando a estrutura tridimensional de uma proteína. Então, quando fala tridimensional, não está falando se é primeiro grau, segundo, terceiro ou quarto. Sabe que é tridimensional. Representado e que não é o primeiro. Então, o primeiro não é tridimensional. De uma proteína. As esferas representam ponte de sulfeto. Então, as esferas estão aqui. E sobre a estrutura, é correto afirmar. Então, todas erradas, somente uma correta. Então, a primeira aqui, seu maior nível de estruturação de organização é o terciário. A gente viu que quaternária aí, a gente tem em várias questões aí. Então, isso aqui está errado, está incorreto. Sua estrutura secundária predominante é a beta pregueada. A gente está vendo aqui que a maioria é hélice. Então, também está errado. Sua estrutura possui pontes de sulfetos intercadeia. Então, o que quer dizer? Que as pontes de sulfeto tá intercadeia. Inter quer dizer em cadeias distintas. Intracadeia e a mesma cadeia. Então não está tendo aqui ligações em cadeias distintas.
Então, não é intercadeia, ela está intracadeia. Suas subunidades apresentam mais de um domínio. Então, os domínios, a gente viu que são partes de polipeptídeos. Então, também está incorreta. Sua subunidade apresenta mais de um domínio? Não, não apresenta mais, só apresenta um domínio. Suas estruturas secundárias são estabilizadas por ligações de hidrogênio. E aqui a gente tem suas estruturas secundárias são estabilizadas por ligações de hidrogênio. Aqui a gente tem a correta. Então, olha só, a correta a gente teve que analisar todas para chegar aqui em algo que nem está aqui mostrando na imagem. Então, eu respondo isso aqui sem olhar para a imagem. Suas estruturas secundárias são estabilizadas por ligações de hidrogênios. São aquelas interações fracas. Então, isso aqui é o que está correto. Bom, pessoal, valeu. E isso é tudo. Coloquei aí o perna longa aí para vocês, né? Bom, próxima aula a gente vai falar um pouquinho agora sobre os carboidratos. Já está divulgada carboidratos e colocarei os lipídios e faremos os exercícios aí de carboidratos e lipídios. Até mais.